Bom dia a todos, como vão todos vocês? Na santa paz do Senhor, Pai seja convosco, em nome de Jesus. Viemos mais uma vez para fazer essa live. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa vida, essa live, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença, Senhor. Louvamos o Teu nome, bendizemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, nos céus e na terra e tudo que nela há. Pai, declaro com os meus lábios que o Senhor é o meu único Deus. Eu te agradeço, Senhor, por tantas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, pelo amanhecer do dia, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por dom da vida que o Senhor concede a mim, aos meus, aos nossos ouvintes. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco, um Deus tão bondoso, um Deus que cuida, que zela por cada um de nós e pelos nossos. Ah, Pai amado, obrigada pela noite de sono reparador, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos andar, podemos ver, nós somos saudáveis, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e por tudo que o Senhor tem concedido e há de nos conceder. E por muito mais que isso, Senhor, que o Senhor já fez e fará em nosso viver e na vida dos nossos familiares. Bendizemos o Teu nome, declaramos com nossos lábios e com nosso viver. Blinda nossos pensamentos, Senhor. Blinda nossa boca, os nossos ouvidos e tudo que seja concernente, Pai, a Ti. Venhamos ver, ouvir, falar. Conduz o nosso viver, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, para que nós possamos fazer tudo aquilo que Te apraz. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigada. Ser com cada um de nós, Pai, com cada ouvinte que aqui está e que ainda vai ouvir. Protege, Senhor, a vida dele, abençoa, Senhor. O Senhor me ungiu também para curar enfermos, Senhor Jeová Rafá. Se há alguém com algum tipo de enfermidade, Senhor, cura, sara, liberta, para a glória e honra do Teu nome. Repreende a fúria do adversário, Senhor. Dissipa todo o mal e nos concede a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, bom dia a todos. Como vão todos vocês? Dormiram bem? Eu dormi maravilhosamente bem. Minha alma se regozija no Senhor e na beleza da sua santidade. Te louvo, Senhor. Tu és meu único Deus. Os meus lábios jamais ouvirão adoração a outro que não seja a Ti, Pai. Não seja ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele se faz presente. Quando duas ou mais pessoas se reúnem no nome dEle, Ele está no meio de nós. Então, amados, eu em oração, procurando aqui, vi um esboço com relação a Mefibosete. Vamos lá? Lendo 2 Samuel 9. Davi e o filho de Jonatas. Nós sabemos que Jonatas era filho de Saul. E Davi e Jonatas se tornaram amigos. E houve assim uma aliança entre ambos, houve uma aliança entre eles dois, antes de Jonatas morrer. E vamos lá. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Eu estou lendo 2 Samuel 9, versículo 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul
para que use de bondade para com ele por causa de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou a Ziba: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: E onde ele fica, né? Onde ele está? Ziba respondeu: Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, amados, mas aqui à frente eu vou comentar, era uma cidade como se fosse considerada uma cidade do esquecimento, uma cidade que tinha muita miséria, muita pobreza, muito sofrimento. Então era considerada a cidade do esquecimento. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar, né? A este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Eu separei aqui um esboço, né? A história de Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas, grande amigo de Davi e filho do rei Saul, né? Ele era deficiente físico e foi levado, ainda pequeno, para uma cidade chamada Lodebar, um lugar de miséria, sem pasto e de sequidão. Moradores da cidade, a grande maioria era doente e muito pobre. O avô de Mefibosete perseguiu Davi por inveja e queria matá-lo. Saul foi um rei que o Senhor escolheu porque o povo não podia ficar sem um líder. No início, ele era um homem simples que reagiu humildemente. Quando anunciaram como o tempo ficou cheio de si e perdeu o temor que tinha pelo Senhor, agindo na desobediência. Por isso, quando Deus ordenou que exterminasse os amalequitas,
a nação inimiga de Israel, o rei Saul e seus melhores animais desobedecendo a Deus. Além disso, Saul chegou a erguer um monumento, idolatria, né, amados? Erguer um monumento em sua própria homenagem. Ele também recusou a correção por parte do profeta Samuel, e dessa forma o Senhor se afastou dele e deu lugar a um espírito mau. Se lembra que quando ele tinha aquelas crises dele, o Davi ia lá, pegava a harpa e ficava tocando para acalmar o espírito dele, a pedido do seu filho Jonatas. O pai de Mefibosete não agiu conforme o seu avô. Jonatas era justo e amava Davi como a si mesmo. E apesar de ser um filho obediente ao seu pai, tomou o partido de Davi, a fim de ajudá-lo, e fez com ele uma aliança, e sondava seu pai sobre suas intenções que tinha com o seu amigo foragido, né? Que Davi não ficou um tempo foragido. A descobrir que Jonatas o ajudava, ao descobrir, no caso Saul, né? O rei Saul descobrir que o seu filho Jonatas o ajudava, o rei Saul ficou irado. Ainda assim, Jonatas não entregou onde ele estava. Depois disso, Jonatas foi a Davi e o ajudou novamente a fugir. Mefibosete havia sido levado para Lodebar, depois de um atentado filisteu. Olha aqui, a parte principal do conteúdo da base texto de hoje. Depois de um atentado filisteu, numa batalha de morte em Gilboa, onde morreu o rei e seus três, numa batalha, depois de um atentado filisteu, numa batalha de morte em Gilboa, onde morreu o rei e seus 3 filhos, entre eles Jonatas, de acordo com as escrituras. Mefibosete ficou manco, porque a babá o pegou e correu, a fim de salvá-lo do ataque. Ela caiu, o que gerou nele a lesão. Apesar da deficiência, ele recebeu a bênção de ter sido o único dos 7 descendentes de Saul que não foi enforcado. Isso por causa da aliança entre Jonatas e Davi. Ao mesmo Deus e suas descendências seriam prósperas. Ao mesmo Deus e que suas descendências seriam prósperas, apesar de não ter convivido com Davi, e foi chamado por ele quando tornou-se rei. Davi havia pedido ao seu funcionário Ziba para checar se havia algum descendente de Jonatas, né? Da família de Jonatas. Jonatas descobriu que tinha um filho, Mefibosete. O rei Davi chamou e deu-lhe os pertences de um dia foram a sua família Saul e de Jonatas. Mefibosete passou a viver com honra no reinado de Davi por amor do seu pai. Louvado e engrandecido seja Deus. O nosso Deus é um Deus fiel, né? Não é mesmo, amados? Olha, uma certa vez, pegando o gancho aqui nesse assunto, né? Nesse tema bíblico, uma vez nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Muitas vezes nós estamos assim, devido às circunstâncias da vida, não deve ser assim, mas devido às circunstâncias da vida, muitas vezes a nossa fé se esmorece, nossa fé é abalada. Então, o Senhor vem com seu poder, né? E nos levanta e nos mostra que muito mais do que todas as adversidades que nós possamos enfrentar, há um Deus. Nós temos que dizer que o nosso problema não é maior. O maior mesmo é o Deus que nós servimos e que através dele, através do seu poder, nós podemos todas as coisas. Existe o versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece.
E é tudo verdade. Nós sabemos que as escrituras, tudo que há nela é verdade, porque ela é a verdade, é a palavra de Deus. Não é verdade, amado? Não é verdade, amado? É verdade. Tudo que aqui há é verdade. Então, por um momento na minha vida, eu fiquei com minha fé abalada, mas eu não deixava de crer, eu não deixava de agir. Até mesmo num leito de hospital, Deus me usou para ganhar vida. Uma vida para Jesus. E ali eu estando no soro, com a barriga inchada, com a reação do antibiótico, mas Deus me mostrou, filho, eu vou te usar aqui. Aqui eu vou te usar. Mesmo aqui. Então, ele me apontou assim as pessoas, as outras irmãs, que podiam, né? Porque tinha umas que estavam, certamente, não deixava de ser irmã, mas estava acometida por uma enfermidade que não podia se levantar. Então, aquelas que estavam de pé, ele me mostrou. E assim foi. Eu chamei-as, na verdade era Jesus chamando. Se aproximaram, nós fizemos uma oração, porque eu estava assim, em tamanho sofrimento. Então eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor não se esquece dos seus, mas o Senhor não está vendo tudo que eu estou sofrendo? Me arranca desse lugar, Senhor. E ele foi fiel, com pouco tempo ele me arrancou daquele lugar. Me deu alta para que eu fosse tratada em outro estabelecimento com mais condições, porque havia ali um tratamento, mas havia também muito sofrimento, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem que hospital público você é tratado, mas você passa por muita coisa ruim, né? Tem muitas coisas que você é muito sofrimento, porque aquilo ali é um lugar onde todo mundo busca tratamento, pessoas menos favorecidas, e eu era uma delas ali. Mas louvo a Deus, porque Deus usou até aquele lugar para me curar. E, na verdade, o tratamento eu terminei. O tratamento eficaz não foi totalmente lá. Lá foi ao princípio. Houve outro lugar também, que eu passei um tempo. Mas, enfim, voltando para o conteúdo da mensagem. Então eu clamei ao Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor me tire dessa situação, Senhor. Aí ele me deu aquele versículo que nunca mais saiu da minha mente. Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama? Mesmo que essa venha se esquecer, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Então, assim, de tantos versículos que eu amo muito, toda a Bíblia, esse é um dos que mais, assim, me chama a atenção. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Embora essa se esqueça, venha se esquecer, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Então ali nós fizemos uma oração, uma vida foi entregue para Jesus, ela reconheceu Jesus. E até a menina que fazia a limpeza da sala, no dia que eu recebi a alta, se abraçou comigo, chorou e disse, irmã, olha, foi surpreendente aquele dia da oração, que a irmã, mesmo na situação crítica, né? Mas Deus nos usa, embora as circunstâncias que você esteja atravessando, Ele nos usa. E eu sou assim, sabe, amados? Claro, todos nós temos nossos defeitos, mas eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa que, assim, aonde eu chego eu faço amizade, eu busco fazer amizade, isso é de mim. Eu tenho um irmão muito parecido comigo, assim, nisso. Ele é uma pessoa, assim, muito extrovertida, onde ele chega, ele faz amizades. E eu tenho isso em mim, né? Eu tenho isso em mim. A minha mãe era assim também. Aonde eu chego, busco fazer amizades, entendeu? Se a pessoa não quiser, tudo bem, eu respeito. Mas, assim, uma das minhas características. Eu gosto de fazer amizades. Então, ali eu busquei em oração e clamando ao Senhor, mesmo fraca, né? O Senhor disse que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque a nossa fortaleza não vem de nós, provém dele. E nós louvamos, Senhor, te agradecemos por todos os teus feitos. Então, assim, Mefibosete estava na terra do esquecimento, mas não foi esquecido. O Senhor se lembrou dele, mandou buscar ele e o levantou. Ele perdeu, né, as
as atividades dele, né, como que chama mesmo? A coordenação, né, motora dos órgãos, devido à queda, né? Aí veio a lesão. Mas naquilo ali a gente sabe que foi uma intenção boa da babá, tentar salvá-lo, e na queda ele ficou sem condições de andar. Mas o Senhor, ele não esquece de cada um de nós. Que nós possamos ser fiel ao Senhor, assim como ele é para conosco, e darmos o nosso amor, colocarmos em primeiro em nosso viver. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras, mas nós devemos praticar boas obras, cumprir também, porque haverá no dia o livro das obras, e lá estará todo o nosso viver, o que nós praticamos aqui na terra. E devemos fazer o que agrada ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, não é? Primeiro lugar o Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu desejo a você um bom dia, que você seja abençoado, amados ouvintes, amados irmãos. Assim como eu desejo para mim, eu desejo para vocês vida em abundância, vida próspera, vida com saúde e harmonia familiar, e nós tenhamos o Senhor como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que venhamos permanecer na presença dEle e tenhamos a certeza da salvação de nossas almas. Não é verdade? Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor Deus, eu sei que o Senhor nos concedeu, já concedeu a tua graça. O Senhor nos concede aos seus filhos poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu ordeno agora, pelo poder que é no nome de Jesus, tudo que vem para atrapalhar, tudo que vem para impedir a nossa vitória, tudo que vem para impedir que nós possamos ter êxito em tudo que nós pusermos as mãos, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que vier para atrapalhar, para denegrir a nossa imagem, para toda língua mentirosa, caia por terra agora. Eu expulso todo espírito de prostituição, todo espírito de malignidade, todo espírito de homossexualidade, pedofilia, todo espírito que veio para roubar, para matar, para destruir, para todo espírito de suicídio. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, seja de ordem física ou psíquica ou espiritual. Eu repreendo agora, expulso pelo poder que é no nome de Jesus. Vai-te, Satanás, sai-te, vai para o abismo e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome e bendizemos. Tu és soberano em nossa vida, tu és soberano porque tu és Deus bondoso, um Deus zeloso que cuida de cada um de nós. Ah, Senhor, nós te agradecemos, a ti toda honra, toda glória, toda adoração, louvor. Sim, porque foi te dado poder nos céus e na terra e tudo que nela há. O Senhor ama a sua criação, Pai. O Senhor ama a sua criação, mas o Senhor quer que nós, todos, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Todo aquele que ainda não fez isso, venha fazer. Entregue sua vida para Jesus. Como faço isso, irmã? Reconhecendo que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas e que você passe a segui-lo. O Senhor disse: quem quiser vir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Nós sabemos que cada um de nós temos uma cruz a carregar, mas Deus, Ele é conosco e Ele nos dá o seu direcionamento, porque a partir do momento que aquele que reconhece Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós,
fazer morada em nós. E nisso Ele nos concede frutos do Espírito, dons espirituais. E nisso aí nós podemos viver e sermos mais que vencedores, bem-aventurados. Então, meu irmão, minha irmã, se ainda você não entregou sua vida para Jesus, reconheça-o como o único Senhor da sua vida e passe a segui-lo. Vá a uma igreja que pregue a palavra genuína, ouça, pratique, preste bem atenção nos ensinamentos. O Senhor nos concede as igrejas para que seja edificada nossas vidas e que venhamos ter a salvação de nossas almas. O Senhor disse que é necessário perseverar até o fim, que Ele nunca nos abandonaria. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. O Senhor é imutável, o seu amor é um amor incondicional. Nós precisamos também ter fidelidade com o Senhor, amá-lo em exclusividade, deixar de lado toda a tradição, porque meu pai era, meu tio, minha avó, minha mãe, tradições que corrompem o que o Senhor diz, porque se você põe o Senhor, quando você coloca uma imagem e você se curva a ela, ou seja, espíritos, ou seja, qualquer outro tipo de coisas que você põe a sua fé, você está colocando o Senhor em segundo plano. E o Senhor, o lugar dele é em primeiro lugar. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu viver, de todo entendimento e de todas as tuas forças. Amado, nós precisamos ter fidelidade para com Deus. Precisamos amá-lo em exclusividade. Não pode amar a Deus e ter Maria, ter José, ter Santo Expedito. Amados, o Senhor, Ele perdoa o tempo de ignorância, quando você não conhece a verdade. Depois que você passa a conhecer a verdade, Ele quer que você se volte para Ele, se renda aos pés dEle e passe a servi-lo em exclusividade. Amados, todas as lives eu falo isso, porque isso é muito importante. Você não ter idolatria na sua vida, porque muitas às vezes não idolatra imagem, não idolatra espíritos, mas tem uns que idolatra bode, tem outros que idolatra uma casa, objetos, um carro, vive lá, 24 horas limpando. Eu tive um vizinho que ele limpava o carro dele, era o dia todo limpando o carro. Ele estava idolatrando ali aquele carro. E será que ele tinha um momento de comunhão com Deus? Se ele tinha fidelidade com Deus, ele limpava o carro, ele botava uma capa no carro, não usava o carro para nada, era só o dia todo limpando aquele carro. Amados, acredita que eu orei? Eu orei por aquele homem. E depois eu passei por lá, outro dia eu passei por lá, nem me lembrava mais. Mas o Senhor, Ele é assim, Ele traz a lembrança de algo que você já orou e você, a princípio, não viu o resultado, mas Ele vai usar alguém para te dizer: olha, sabe aquela oração que você fez? Eu dei ouvidos. E foi assim que aconteceu. Quando eu passei de novo, eu nem me lembrava mais do carro, porque eu não morava mais lá, né? Não estou morando mais lá. Aí uma conhecida chegou e disse: olha, tu te lembra daquele carro que tinha aqui? Aquilo ali era Jesus me dizendo que a oração que eu havia feito anteriormente, Ele ouviu. Aí ela disse assim: tu te lembra daquele homem que tinha um carro aqui, que só vivia limpando o carro, parecia um doido? Eu disse: lembro sim. Cadê o carro? Ele se desfez do carro. Tá vendo, amados? O Senhor, às vezes você pensa que o Senhor, Ele não ouve o teu clamor, Ele não ouve a tua oração, mas o nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de porcelana, de pedra, que nada faz por ninguém, nada ouve, nada cheira. Lê o Salmo 115 que você vai ver, entendeu? Então, assim, que fala lá dos ídolos fúteis, né? As orações que você faz, nada cheira, nada vê. Amados, nós servimos um Deus vivo. Ele está aqui nesse momento, ouvindo a nossa oração, nosso clamor. Então, você faz uma oração, você pensa que Ele se esqueceu, mas Ele não se esquece. Ele não esquece daquilo que você fala. Então, Mateus 6,6, o que é que diz? Fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que está em secreto te recompensará. E a oração que Ele nos ensina é a oração modelo, Pai Nosso. Então, ore um Pai Nosso, não fique em vãs repetições.
aquela oração do texto, não faça assim, porque não é isso que nosso Deus, ele determinou para que nós orássemos. É a oração modelo e é o Pai Nosso. Então você ora, além de você orar, você conversa como se você estivesse conversando realmente com um amigo, porque o Senhor, o nosso Consolador, o nosso ajudador, ele é o nosso amigo. Tem o Espírito nele que passa para nós de fortaleza, que nos levanta o abatido, exalta o humilhado. Então, nós precisamos ser fiel a esse Deus e amá-lo em exclusividade. Alguém por aí fica chateado quando você fala a verdade, mas assim, nós devemos ter discernimento de espírito, porque aquele que é do Senhor ouve a voz do Senhor e obedece. O Senhor, ele fala, e se você o ama, como o Senhor disse, aquele que me ama, ouve a minha palavra, amará a minha palavra. João 14, 23. João 14, 23. Vamos lá? Pegue sua Bíblia aí. Nós devemos estar com a Bíblia. 14, 23. Vamos lá? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama o Senhor, e aqui ele diz no versículo 24, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, você é de Jesus? Você ama Jesus? Então, ouça a palavra dele. Deixe de lado todo tipo de idolatria. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te desejo um excelente dia, um proveitoso dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Bom dia a todos. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E assim seja feito para a glória e honra do nome dele.